executivo dos Batistas da Grande Curitiba, um presente que Deus nos deu, me deu como amigo. A gente tem construído uma amizade desde quando eu conheci ele numa padaria, apresentado pelo Tiago Pedra, e eu aprendi que é bom sempre a gente ter um companheiro de jugo, alguém que a gente confie, alguém que a gente possa abrir o coração. E eu coloco o Felipe nesse estágio. Nós estamos caminhando para ir nessa direção de amizade, de companheiro de jugo, de unidade. Então, vem aqui, pastor. Estou muito feliz dele poder pregar aqui hoje. E eu sinto que a nossa igreja é privilegiada de tê-lo aqui. Então, que Deus possa falar ao seu coração. Amém? Senhor, essa noite eu coloco teu servo diante do Senhor. Usa-o, Pai, neste lugar. Eu sei que o Senhor já colocou a mensagem no coração, que teu Espírito, então, possa iluminar, lembrá-lo, também iluminar a nossa mente para que possamos compreender a tua vontade para as nossas vidas hoje, Pai. O abençoa, Deus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Muito bom estarmos aqui novamente, né? E agora, no aniversário de 46 anos dessa amada igreja. Eu estava tentando lembrar aqui agora, não tenho certeza, mas se eu não estou enganado, a Igreja Batista Jardim Guarani, ou Guarani, melhor dizendo, ela está entre as 30 primeiras organizadas aqui em Curitiba, e região metropolitana. Eu acho que ela está entre as 30 primeiras aqui. Então, é uma igreja que já tem uma longa história, né? E parabéns para todos vocês, né? Que desde o primeiro dia que eu estive aqui com vocês, lá no ano passado, ano retrasado, 2022, né? Percebi um povo aguerrido, um povo apaixonado por Jesus, que ama esse bairro, ama essa igreja, e o fruto está aí, né? Só faltava um pastor, uma família pastoral para trabalhar junto, e juntos, né, vocês buscarem a Deus, buscarem a Jesus Cristo, e viverem tudo isso que vocês estão vivendo hoje. Só ouço coisas boas aqui da igreja. E toda vez que eu venho aqui, a igreja está mais bonita, né? A última vez que eu vi, o piso já estava pronto, aqui também já estava pronto, agora já cheguei, já está lá em cima pronto. Esse lustre lindo aqui, ó, coisa linda, gente. Parabéns. Continuem firmes e perseverantes no Senhor, porque é só o começo. Amém? Foi me dada a missão de pregar hoje, e pregar no púlpito onde o mestre Flávio prega. Eu venho aqui com as pernas bambas nessa noite, com muito temor, tremor e amor, pregar aqui na igreja desse meu amigo, um homem que me inspira, que me ensina cada minuto, A gente teve uma grande oportunidade agora de viajar, faz 2 semanas já, né? Eu, Adenir, cadê? César está lá embaixo, e a gente passou horas dentro do carro e aprendendo com ele, certamente um homem reto, íntegro, que ama a palavra de Deus, e toda vez que ele abre a boca é para falar das Sagradas Escrituras de uma forma sempre precisa, e é interessante que ele não erra, gente, ele é certeiro, ele é benção, esse homem aí, me abençoa muito. Bem, já foi orado, já foi cantado, então abra a sua Bíblia lá em João capítulo 15, e o tema é para que a gente dê fruto. Existem vários textos da palavra de Deus que nos chamam a essa ilustração de Jesus, ou da palavra de Deus. A gente vê isso em Gálatas, a gente vê falar sobre dar frutos em Efésios também, em Hebreus a gente vai ver sobre fruto, mas nada melhor do que ouvir o próprio Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, falar sobre esse tema. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre dar frutos. O que é isso? Né? Muita gente fala, prega, ensina sobre o dar fruto, produção, e agora nesse mundo contemporâneo, onde a vibe, né, ou a pegada coach cada dia maior,
então é produtividade, é evento, então é falado nas igrejas que nós, quando damos fruto, tem a ver com o trabalho. Você precisa trabalhar, você precisa fazer, você precisa acontecer. A igreja precisa ser uma igreja frutífera, precisa ter um monte de célula, a igreja precisa ter um monte de ministérios. Será que é isso que Jesus estava querendo dizer sobre eu e você sermos frutíferos, darmos fruto? Será que uma igreja frutífera é uma igreja que essa pegada coach, essa pegada do empreendedorismo que está entrando cada dia mais nas nossas igrejas no dia de hoje? Será que é isso que Jesus estava querendo trazer? Alguns questionamentos aqui para abrir a nossa cabeça, para que a gente possa ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Por isso, João capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto. E ele poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês, os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai que me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Santo e poderoso Deus, obrigado por essa festa, Senhor. Obrigado porque mais um ano o Senhor trouxe a tua igreja, as tuas ovelhas, Deus, a celebrar mais um aniversário dessa agência do Reino de Deus aqui. Por isso, queremos te louvar e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, para ouvir a tua palavra, para louvar o teu nome, porque só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de todo louvor, toda glória, toda honra, na terra, nos céus, debaixo da terra, em todas as gerações. Te louvamos por isso, Pai, e por mais uma oportunidade de estarmos reunidos como a tua igreja, os santos do Senhor reunidos para ouvir a tua palavra e aprender mais um pouco das tuas sagradas escrituras. É o que nós, gratos, oramos, pedindo que o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, e que possamos, Deus, com essa porção da palavra de Deus, que possa gerar frutos na nossa vida. Oramos assim, crendo que o Senhor é poderoso para fazer tudo isso, mas muito mais. Que o Espírito Santo convença, fale intimamente ao coração de cada um. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, o texto começa com uma afirmação que é a última afirmação do eu sou. Uma série de afirmações aqui, Jesus está pregando na ceia. Eles estão ainda na ceia aqui, estão reunidos ali, já houve o lava-pés, eles estão ali conversando e Jesus ensinando a eles as últimas palavras antes de declarar que ele estava para morrer, ser crucificado, morto e ressurreto depois do terceiro dia. Eles estavam ali e essas eram as últimas palavras antes de Jesus subir aos céus. E as últimas palavras são aquelas palavras que, não sei se você já teve alguma oportunidade de falar as últimas palavras. Eu já passei por algumas sucessões pastorais. E esses dias eu até me emocionei numa delas, porque eu tive que dar as últimas palavras lá. E é difícil.
É aquelas palavras que você pensa com cuidado. São aquelas palavras que você precisa deixar uma última impressão. Passar uns últimos ensinamentos, e os últimos ensinamentos que são muito importantes. E era isso que Jesus estava querendo falar aqui. Então, quando ele fala esse último eu sou, depois de uma série de eu sous ali, eu sou, ali na palavra, ele vai dizer assim, eu sou, remetendo e lembrando a história do povo de Deus, falando, eu sou. Quando você, Abraão, for por aí, se apresente como eu sou o servo, eu estou vindo em nome do Deus eu sou. E aqui é Jesus lembrando eles de que ele era Deus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Sabe, queridos, essa ilustração dessa planta, dessa árvore, né, desse fruto, é muito importante porque ele vai lembrar que no Antigo Testamento, lá em Salmo, também ali em Isaías, a palavra de Deus vai trazer o entendimento de que o povo de Deus era a videira. O povo de Deus no Antigo Testamento era usado essa ilustração para falar que eles eram a videira de Deus. Mas não tem nada a ver o que Jesus está querendo falar com isso aqui. Ele lembra, mas não tem nada a ver. Também não tem nada a ver com aquela videira que está lá em Apocalipse, capítulo 14, que diz assim, e a videira é o povo que há de vir na nova terra, na nova pátria. O que Jesus estava querendo trazer para eles aqui é uma outra questão, um outro entendimento sobre a videira presente, a videira que estava vivendo aqui. Não era nem a videira do passado, nem a videira da pós, que viria após, mas a videira do presente. E essa videira do presente, quando Jesus traz esse entendimento para a igreja ali, para a sua igreja primitiva, para os seus discípulos, ele está querendo trazer junto com ela alguns ensinamentos práticos, espirituais, sim, claro, mas práticos. O que nós, eu e eles ali, o que Jesus estava querendo ensinar para eles? O que tinha a ver eles serem a videira. O que Jesus, nas últimas palavras, queria imprimir no coração deles para que eles pudessem entender o que eles precisavam fazer naquele dia. O que estava faltando eles fazer. Então Jesus começa falando, eu sou a videira e o meu pai o agricultor. Queridos, e aqui já começa um ensinamento muito interessante sobre isso, porque a responsabilidade do viticultor, do agricultor, é cuidar da videira. E aqui já começa um grande ensinamento para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Porque se Jesus é a videira, se ele é aquele ramo, aquela parte da videira que vem da terra, e é o tronco principal da videira, da onde saem os ramos, da onde saem as folhas e os frutos, se ele é essa base forte, e se Deus, o Pai, é o viticultor, o agricultor, o cuidador da videira, nós precisamos já começar a entender que eu e você precisamos entender que Jesus está querendo ensinar que nós dependemos completamente de Deus. É Ele que cuida da tua vida. E sabe, muitas vezes, ou algumas vezes a nossa vida, as circunstâncias, o dia a dia, a correria, acaba nos tirando esse foco de Deus de que eu preciso fazer. Eu preciso acontecer, eu tenho que planejar, eu tenho que cuidar com a minha vida, eu preciso fazer alguma coisa para controlar, para ter a direção, para ter o controle. E aqui nos primeiros versículos, o Senhor Jesus vem lembrar os discípulos, porque logo, alguns dias à frente, seriam perseguidos, logo, alguns dias na frente, alguns morreriam. E Jesus estava falando para eles assim, queridos, Deus cuida de vocês. O Pai cuida de vocês. Não fiquem preocupados. Dentro dessa afirmação de que Deus é o agricultor, aquele que tem a responsabilidade de cuidar, vem junto com ela uma verdade dizendo, é Ele que cuida de você. O que está preocupando o teu coração hoje? Quais são as coisas que estão tirando a tua paz, tirando o teu sono? Quais são as coisas que têm feito você se desesperar, talvez? Deus fala nos primeiros versículos para aqueles discípulos e para nós hoje. Não se preocupe. Deus é o agricultor. Você precisa descansar nele. Você precisa depender dele. Ele cuida. Ele cuida.
O texto não para por aí. Ele é a videira. Jesus é a videira. É aquele tronco principal da onde a seiva passa, da onde o alimento para todos os ramos, para que a gente possa frutificar. Ele é esse tronco principal. E é dele que nós devemos beber, é dele que nós devemos nos alimentar, é dele, dos evangelhos de Cristo Jesus, que deve vir o alimento para a nossa vida e para todas as áreas que nós precisamos. Como pais, membros de igreja, profissionais, é dele que nós devemos extrair a seiva que nos alimenta. E aí ele vai falar no versículo 2 o seguinte: ele, o agricultor, corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto. E aqui, uma época, pastor, eu era meio herege. E eu usava esse versículo para defender, irmãos, a perda da salvação. Uma doutrina herege. E uma vez eu cheguei para o pastor da igreja e falei: pastor, está aqui, ó. Achei um texto que diz que aquele ramo que estando em mim não der fruto, Deus corta. E aí ele fala assim: você já cuidou de vinha? Aí eu falei: não. Então deixa eu te explicar o que acontece. Queridos, o ramo que não estando na videira não dá fruto, ele corta, ele arranca. Não tem nada a ver com arrancar o ramo inteiro. Tem a ver, queridos, com a questão da poda. Eu tinha uma figueira lá em casa. E todo ano eu tinha que cortar galhos. Ela ficava toda quase sem galho, porque alguns galhos não davam frutos. E aí eu fui estudar sobre isso. Nós precisamos, e a figueira também, junto com a videira, você precisa cortar não o ramo inteiro, o galho inteiro. Você precisa cortar 3 a 4 gomos. E a figueira é assim. Então você pega do ramo principal, do galho principal, você conta um gomo, 2 gomos, 3 gomos ou 4 e você corta. Aqui ela vai fortificar e vai dar mais frutos. Quem já cuidou de árvore sabe do que eu estou falando, é ou não é? É assim? E é isso que Deus faz. Deus corta para que a gente possa dar mais frutos. E o que ele corta, queridos? As coisas na nossa vida, amados, que nós permitimos acontecer, que parece coisas de Deus, parece parte da videira, parece parte da oliveira, parece parte da figueira, mas não é. Porque quando é cortado é porque já tem um fungo ali, já tem alguns insetos que já começaram a fazer casulo, e já começaram a fazer ninhos em volta, e na videira isso acontece muito. E aí quando Deus começa a perceber essas coisas na nossa vida, quando nós permitimos que alguns pecadinhos começam a fazer parte no nosso dia a dia, quando no nosso casamento existem áreas que precisam do cuidado do agricultor, quando no nosso trabalho Deus olha e fala assim: a minha vinha, esse ramo, esse galho, está com um fungo lá. E aí Deus vem e corta, para que a gente possa produzir mais frutos, para que a gente possa ser eliminado das questões dos pecados, dos problemas, que vezes ou outra nós permitimos entrar na nossa vida. Mas o cuidador, dos olhos dele nada passa. Ele sabe as áreas que precisa podar na minha vida, ele sabe as áreas que precisam ser cortadas na sua vida, e às vezes dói, porque a gente está tão apegado com aquele costume, a gente gosta tanto daquela situação. Afinal de contas, é tão bom gastar o dinheiro da forma com que eu bem quero. Afinal de contas, eu trabalhei o mês inteiro e eu tenho o direito de gastar da forma com que eu quero. E aí Deus vai lá e coloca uma situação na nossa vida para cortar algum pecado do nosso dia a dia. Às vezes Deus coloca até uma enfermidade. Deus quer o nosso mal? Não, mas Ele permite, queridos, algumas situações na nossa vida, para que a gente possa ser mais achegado a Ele. Tem uma passagem muito interessante das Escrituras que Jesus está num monte, olhando, e Ele fala: peguem o barco e vão para o outro lado, que amanhã a gente se encontra lá. E os discípulos estão no meio do rio ali, remando, e não conseguem vencer
e Jesus olha eles, e a palavra de Deus diz assim que Jesus percebe eles no meio do lago, do rio, lutando contra as águas, contra a tempestade, contra os ventos, contra os trovões. E aí Jesus vai até eles para que na faculdade espiritual, na faculdade de Deus, eles pudessem ser aprovados na fé, na dependência de Deus. E então Pedro desce do barco e começa a caminhar com Jesus nas águas, para aumentar a fé dele. Jesus permitiu aquela tempestade. E Jesus permite algumas tempestades para nos cortar alguns medos, algumas incredulidades. Permite para que possamos ser submetidos a algumas situações para sermos melhorados. E o texto vai dizer assim: e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Poxa, mas eu já estou dando fruto e tem que ser podado ainda? Misericórdia. Sabe, amados, porque muitas vezes nós, eu e você, quando a gente começa a dar fruto, a gente fica folhudo. Fica se achando o gás da coca. Você ri, irmã? Mas é assim mesmo que acontece. A gente fica folhudo. Nossa, eu sou bom, rapaz, eu prego demais. Nossa, quando eu canto, o céu desce, Deus abençoa. A gente fica folhudo, gente. Quando o casamento está indo bem, a gente, sou um cara, marido, oh, glórias a mim. Louvado seja eu. E sabe, a gente vai dando fruto e a gente vai achando que nós somos os caras, nós somos bons, e a gente tira o foco de que Ele é o Deus, Ele é a videira. Se a gente faz alguma coisa, se a gente consegue alguma coisa, é por graça e misericórdia dEle, é porque Ele nos dá capacidade, mas a gente tira o foco dEle e a gente fica cheio de folha, fica se achando bonzão. E tem uma passagem que Jesus, caminhando, indo de uma cidade a outra, ele olha de longe uma árvore, e quando ele chega perto da árvore, com fome, ele vai pegar o fruto daquela árvore. O que acontece? Tinha nada, só estava folhudo. Não tinha? O que acontece com aquela árvore? Seca. Amados, quando nós estamos em Deus, Ele nos poda, tira as folhas, para que possa entrar mais luz, para que possa entrar mais a iluminação, para que a gente possa crescer e frutificar ainda mais. Ele deixa a gente de ser folhudo, os bonzão da boca. Ele permite situações para que a gente possa ser podado na soberba, ser podado naquela questão de achar que é muito mais do que é. E Deus começa a nos poda uma folhinha aqui, poda outra folhinha ali, para a gente entender e lembrar que é Ele, é por Ele, é para Ele, tudo o assunto é Ele, não tem nada a ver com a gente. Então Ele poda para que dê mais fruto ainda. Quais áreas da tua vida você está folhudo? Quais áreas da sua vida você está, parece um pavãozão assim? Cuidado, porque Deus pode vir e colocar a mão, vai vir com a tesourinha ali, ó, vai podar uma meia dúzia de florzinha, folhinha aí. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. E essa parte aqui é o centro dessa perícope aqui, dessa parte das Escrituras. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. E Jesus já tinha falado isso, um pouquinho antes ali. Pedro, você não precisa tomar banho o corpo inteiro, vocês já estão limpos. Vocês já estão lavados, só lavar aí. Só quero lavar o teu pé. Só quero reafirmar que vocês são meus. Vocês já estão limpos pela palavra. Eu queria perguntar aqui, irmãos e irmãs, vocês já estão limpos pela palavra? Cuidado com essa afirmação. Vou fazer essa pergunta de novo, agora pensa. Pensa assim, ó. O meu casamento está limpo pela palavra? A minha educação dos filhos está limpa pela palavra? A forma com que eu faço os negócios no meu dia a dia, se eu trabalho no colégio, se eu sou funcionário público, se eu sou professor, se eu sou pastor,
a tua área profissional, a tua área acadêmica, a forma com que você educa os seus filhos está lavada, purificada, limpa pela palavra de Deus? Amém? Aleluia, glória a Deus. É isso, queridos. Precisa passar por essa esponja, precisa passar por essa peneira. É isso que Jesus está querendo falar, queridos. Vocês estão lavados, mas nós precisamos ser lavados todos os dias, queridos. Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos em constante limpeza nas nossas vidas. A palavra de Deus nos limpa e tem essa capacidade de tirar, fazer um homem que de 10 palavras, 5, 6 era palavrão, igual eu, antes de me converter. Quando eu me converti, de cada 10 palavras, queridos, 6 era palavrão. Era pi para todo lado. E Deus foi me lavando, usando muitas vezes a Vanessa, uma esponja, e ela vinha me esfregar. Porque às vezes Deus usa pessoas mesmo para nos esfregar. Fala assim, ei, que isso? E aí ele usa pessoas, circunstâncias, o pastor, e não é gostoso ser lavado. Vamos falar a verdade? Quando alguém fala assim, nossa, que palavra torpe você falou, que palavra, isso não é a palavra que alguém, um homem de Deus fala, o servo de discípulo de Jesus? Que atitude é essa? E sabe, amados, nós precisamos ter o coração humildes, a limpeza das nossas vidas pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem essa capacidade de tornar pessoas que estavam vivendo na podridão do pecado serem limpos, lavados, purificados, com novas vestes. Não mais as vestes do pecado, mas as vestes resplandecentes que Jesus tem, o nosso Pai tem para nos dar todos os dias. A palavra de Deus tem falado ao teu coração? A palavra de Deus tem ministrado a tua vida? Tem lavado as áreas do seu dia a dia? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E sabe, aqui mais uma vez, Jesus está trazendo a ilustração sobre a árvore para nos lembrar que Pedro, Tiago, todos aqueles discípulos, todos aqueles homens de Deus, santos do Senhor, servos dele ali naquele momento, mas também para a nossa vida hoje, que nós, por nós, nada não podemos fazer. Nada podemos fazer por nós mesmos. Porque, queridos, a ilustração é que nós estamos salvos em Jesus Cristo. Nós recebemos a salvação em Jesus Cristo. A morte, o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, nos deu vida. E essa vida, queridos, se nós não cuidarmos, ela não deixa de ter atuação na nossa vida, mas nós começamos com algumas práticas a apagar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não tem mais tanta influência na nossa vida. O pecado, o dia a dia, as loucuras da agenda, e nós perdemos a importância, perde a importância da leitura das Escrituras todos os dias. Porque é através dela que somos lavados. E se a palavra de Deus é esse meio que Deus faz com que nós possamos fazer algo, o texto vai dizer aqui, por vocês mesmos nada podeis fazer. Vocês não podem dar nenhum fruto. É pela palavra, é pelo ramo, vocês são o ramo e precisam estar ligados em mim. E nós estamos ligados nele como, queridos? Através da palavra de Deus, através da oração, a comunicação direta com o Pai. Esse relacionamento íntimo, inseparável, onde não tem dicotomia, onde não tem separação, está conectado, nós fomos enxertados ali. E porque nós estamos enxertados ali na videira, e dele é que nós conseguimos força, ânimo, alegria. Queridos, quando eu estou triste, quando eu estou desanimado, com falta de vontade de trabalhar, às vezes eu acordo de manhã e falo assim, meu Deus, eu não estou a fim de ir para o escritório hoje. Eu tenho esses dias, queridos. Aí eu vou sondar o meu coração. Estou precisando orar mais. Eu percebo que eu estou precisando orar mais. Estou precisando que quando o abatimento, a tristeza, o sentimento de falta de vontade de ler a palavra de Deus, pode ter certeza. Preciso
buscar mais a Deus, preciso orar mais, porque é Ele que nos dá alegria, Ele que nos dá o ânimo, Ele que nos dá a paixão de servir o próximo, de estar na igreja, de adorá-lo dentro de casa, na rua, no trabalho, por onde a gente for. É através dEle, amados. Não sei como é que está a tua vida hoje, mas se você estiver deprimido, se você estiver aborrecido com alguma situação, se você está passando por um momento de depressão, queridos, busque a Deus. No momento mais difícil da minha vida, amados, onde a depressão me alcançou, eu não tinha dinheiro para comprar remédio, não tinha dinheiro para fazer atendimento com psicólogo. Foi a palavra de Deus e o próprio Jesus Cristo, todos os dias, que me tirou daquela lama. Foi Deus que, com a sua seiva, com o seu alimento, que com o seu cuidado, com o seu amor, trouxe alegria novamente para os meus dias, trouxe cor para a minha vida novamente. Porque se fosse depender de remédio, de psicólogo, seja lá o que for, eu estaria lá até hoje, queridos. Mas em Jesus, sem Ele, nada podemos fazer. Mas nele, queridos, não tem situação que Ele não nos ajuda. Não tem tristeza que a presença dEle não venha ser arrancada na nossa vida. Não tem depressão, não tem medo, não tem falta de fé, que a presença indiscutível de Deus, para aqueles que estão ligados, enxertados, grudados em Jesus, nada nos abala, nada nos afasta dEle. É nele, só por Ele e para Ele. Por isso, queridos, permaneçam nele. Permanece nele, queridos. Não tira o foco. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A alegria, a felicidade, a paz que o mundo não pode dar, o dinheiro não pode dar, a família não pode dar, só Ele pode dar, enche o nosso coração. Só Ele. Mais nada, mais ninguém. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele. E este dará muito fruto, depois de podado, depois de limpo, depois de cortado, permanecendo nele, nós damos muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Percebe que é uma crescente? Vocês podem dar frutos, muitos frutos, e por aí vai. Porque uma pessoa podada, uma pessoa onde os pecados foram cortados, onde está buscando uma vida de santidade, queridos, está permanecendo em Jesus, em Deus, o fruto é esse, a vida é essa. Não existe monotonia. Não existe um dia igual ao outro. Não existe cotidiano onde é aquela coisa chata. Não, é uma grande aventura no reino de Deus. E sabe, Jesus está lembrando os discípulos disso. Queridos, permaneçam em mim que vocês vão dar muitos frutos. E ele diz assim, eu sou a luz do mundo. E logo depois ele vai falar, vocês são a luz do mundo. Ele vai falar assim, eu vim da parte do meu Pai, mas o Espírito que está sobre mim também estará sobre vocês. E esse mesmo Espírito, queridos, está sobre nós hoje. Está sobre você que é salvo em Jesus Cristo. Está sobre você que já entregou a sua vida para Jesus, já o confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Você que já foi batizado biblicamente e publicamente falou, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. É disso aqui que ele está falando, permanecer nele. Todos os dias da nossa vida. A sua segunda-feira é a mesma coisa de domingo? A sua terça-feira é a mesma coisa de domingo? É a mesma adoração? É a mesma devoção? É a mesma consagração? Permanecer nele todos os dias, queridos. 24 dias, 24 horas na semana, todos os dias. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Se amarem uns aos outros, porque como meu Pai me amou, assim eu também os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras, para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse. Amem uns aos outros como eu os amei. Qual é o fruto, queridos? É o amor. O fruto é o amor. E aí, esse chamado
Percebe que é além de nós? Porque nenhuma árvore produz fruto para benefício ou alimento próprio, não é? A árvore dá fruto para terceiro. E isso tem a ver, queridos, com a gente sair da nossa zona de conforto, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, da nossa umbigolotria, né? Umbigolatria, na verdade. É o que eu gosto, é o que eu... Porque eu participo de um monte de igreja, por um monte de lugar aí. E sabe, queridos, às vezes os cultos que eu tenho frequentado, e glória a Deus não é o caso aqui, a adoração é algo que a gente faz para Deus. Amém? O serviço na igreja e por onde você vai é uma demonstração de adoração nossa para Deus. É ou não é? E muitas vezes a gente fala assim, ó Deus, eu estou te dando o presente que eu gostaria de ganhar. Então a gente faz do jeito que a gente gosta, a gente só vai no dia que a gente quer, a gente só faz o tempo que a gente acha que é certo. Então, às vezes, o serviço no reino de Deus, a demonstração de amor, às vezes é limitado, queridos, pelo que eu quero, pelo que eu gosto, nos dias que eu gosto, na quantidade de tempo que eu quero, depende da pessoa que eu quero. E aqui, em nenhum momento, o texto está dizendo, ó, queridos, o tempo que você achar legal, ame o teu amigo. Aqueles que você achar legal na tua lista de prioridades, ame eles. Ó, sabe aquela pessoa? Aquela lá você não precisa amar. Você precisa amar só os que você quiser. E sabe, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados para amar como Jesus amou. E como é que Jesus nos amou? Incondicionalmente, entregando a vida por todos. Independente do time de futebol, independente da... né? Independente do jeito que fala, e eu tenho algumas pessoas que é difícil, hein? Tem parentes meus que se eu pudesse ver uma vez no ano, eu ia ver. Mas a gente não pode amar pelos nossos padrões, é só aqueles que a gente quer, pelo tempo que a gente acha necessário. É no Senhor. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E aqui Jesus termina com um chamado ao cuidado mútuo, ao amor, ao que o pastor falou aqui no início, essa caminhada lado a lado. Quem é que você tem como seu discipulador? Melhor pessoa da igreja é o pastor, sempre. Mas daqui a pouco não vai ter mais braço para ele fazer com todo mundo. Talvez vai ter que contratar um pastor auxiliar aí. Mas, queridos, a gente precisa ter alguém que nos limpa de vez em quando. A gente tem que ter alguém que é uma buchinha de Deus para nos lavar de vez em quando. Chegar e falar, ô, Felipe, você está pisando na bola nessa área. Felipe, Cleiton, você está... Isso você precisa melhorar. César, tem hora aí que você precisa... A gente precisa ter alguém do lado, queridos. Perceba que o fruto da videira, ela é sozinha? Não, é cheio de bolinha, não é? Por isso, a gente precisa andar junto. A gente precisa caminhar junto. É um grudadinho no outro. E essa caminhada de um grudadinho no outro é o que faz a vontade de Deus acontecer para abençoar pessoas por onde a gente vai. Amados, em nome de Jesus, que possamos crer que Deus é o viticultor. Ele cuida da tua vida. Dependa dele. Não dependa do patrão, não dependa do dinheiro, não dependa de ninguém. Dependa só de Deus. Dependa de Deus lá no teu casamento, dependa de Deus na tua área financeira, dependa de Deus na questão da saúde, dependa de Deus em tudo, meus amados. E se permita, não tenta dar jeitinho quando Deus começar a limpar, podar, cortar. Deus, eu sou teu, faz o que tu quiseres. Limpa tudo que precisa ser limpo. Lava tudo que precisa ser lavado. Sabe, queridos, porque a bênção disso é que nós daremos frutos para a glória dele. E não muito, pouco fruto, é muito fruto.
fruto de amor, cuidando de pessoas, servindo pessoas, porque é isso que Jesus queria ensinar ali para eles. Tinha acabado de lavar o pé deles, falando, queridos, se vocês fizerem isso, a minha alegria será completa em vocês. Não tem nada melhor nessa vida, queridos, do que servir no reino de Deus. Não tem nada melhor do que você, depois de alguns anos, ser encontrado num retiro, no dia a dia da vida, falando assim, pastor, ou fulano, lembra que você orou por mim numa situação assim, assado? Que você foi lá na minha casa, você orou por mim, pela minha esposa, hoje, 15 anos depois. Eu encontrei um cara, agora lá na Fiel, a gente estava lá, ele veio me abraçar, falou assim, pastor, lembra o que você fez por mim? Hoje eu sou pastor, sou tradutor da Bíblia para os indígenas. Mas aquela atuação na minha vida fez toda a diferença. E se eu estou onde eu estou hoje, se eu sou pastor hoje, se eu estou trabalhando no reino de Deus hoje, é porque naquela situação você me abençoou. Queridos, não tem maior alegria do que isso. É aí que a alegria do Senhor é completa na nossa vida. Quando nós deixamos de assistir uma ou duas novelas, quando nós deixamos de assistir um jogo de futebol, deixar de assistir uma série para abrir a casa, para abençoar vidas, para cuidar do vizinho, para abençoar esse bairro, essa cidade, em nome de Jesus, aí a nossa alegria estará completa no Senhor. Queria convidar para você ficar de pé para a gente orar nesse momento. Deus quer nos limpar, Deus quer nos lavar, lembrando que Ele, é por Ele, para Ele, pela sua força, você vai desanimar na semana que vem. Se você tentar fazer isso tudo que a gente falou aqui, lutar contra o pecado, servir o próximo, amar o próximo, pela tua força, não vai durar 2 semanas. Mas se no Senhor, dependendo dessa seiva, dessa força, desse alimento que vem dele, você depender só dele, queridos, será uma obra permanente. Você não vai conseguir parar. Vai ter dia que você vai estar cansado, mas a alegria de viver o reino de Deus, de amar o próximo, amar os amigos, amar os irmãos, amar o povo dessa cidade, vai ser muito maior do que o cansaço, do que o desânimo, do que a falta de vontade. É louco demais servir a Deus. É coisa de louco. Paulo já falou. É loucura. Mas é muito legal. Como diz os jovens, é muito massa servir a Deus. É viciante servir a Deus. É apaixonante servir a Deus. Por isso, dependa de Deus. Se você estava desanimado, se você estava sem vontade, se você não estava frequentando tantos cultos, se não sei como é que está a tua vida de oração, a tua vida de leitura da Bíblia, eu quero dizer assim, dependa do agricultor. Busque nele o alimento, a seiva, a força para te dar vigor, para você fazer obras que permanecem. Não é uma semana feliz da vida e a outra semana desanimado. É uma obra que permanece em nome de Jesus. Santo e poderoso Deus, clamamos a Ti nessa noite. Oh Deus, como Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos limpa, que nos purifica, que tira os fungos, que tira os pecados, que tira as podridões da nossa vida. Obrigado porque o Senhor já nos limpou, mas continua nos limpando, nos dando a oportunidade, Senhor, de vivermos uma vida de santificação. E que esse processo de santificação, Deus, continue na nossa vida. Precisamos, falamos, Senhor, eis-nos aqui, continua podando, continua limpando, continua cortando os galhos, Pai, que não estão gerando fruto. Tira tudo, arranca, Deus, aquilo que o Espírito Santo, o Seu Espírito Santo já está revelando a cada pessoa aqui nessa noite. Chegar em casa em nome de Jesus e tomar as decisões, se posicionar de prontidão, tomar as decisões que precisam tomar, culto racional a Deus, entendendo o que precisa ser feito e com coragem fazer. Dá coragem, Senhor, aos meus irmãos e irmãs, para deixarem o Senhor destruir tudo que tem impedido a vida de frutificar, de amar ao próximo, e assim amando o próximo, serão reconhecidos como seus discípulos. Oh Deus, em nome de Jesus, clamamos, Pai, para que a vida dos nossos irmãos aqui da Igreja Batista Guarani seja uma vida frutífera, cheia do Teu amor, reconhecidos como seus discípulos,
Por isso, Deus, tira todo pensamento de tristeza, de desânimo, tira todo pensamento de falta de vontade, ou seja lá o que for que está atrapalhando. Talvez a vida do meu irmão e da minha irmã, e a minha vida também, Senhor. Que possamos permanecer no Senhor, ser frutíferos do Senhor em todo o tempo para a tua honra e para a tua glória. Faz assim, Deus, para que ano que vem estejamos celebrando mais um ano de aniversário com essa igreja que foi e avançou, como já fez nesse ano que passou, ainda mais frutíferos, e essa igreja lotada para a tua honra e para a tua glória. É o que nós clamamos. Continua fazendo a tua obra no meio desse povo, como o Senhor já tem feito. Leva o Senhor a frutificar muito, permanecendo no Senhor, dependendo do Senhor, se alimentando do Senhor, porque nós, de nós mesmos, não conseguimos fazer. Se alguém estava lutando a luta do dia a dia, contra o pecado, contra as dificuldades, sozinho, Senhor, em nome de Jesus, toca o coração agora. E Deus, que enche o coração deles com a certeza de que o Senhor é o agricultor, o Senhor está cuidando, e que eles possam depender do Senhor, nessa luta do dia a dia que nós travamos contra esse mundo em que vivemos. Oramos assim, gratos, felizes por depender do Senhor. Enche os nossos corações, Senhor, do teu amor, e que possamos amar como o Senhor nos amou. E que a tua alegria seja completa em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.